Quantos sentem a presença de Jesus aqui nesta casa, cara? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te exaltamos. Nós te glorificamos, Jesus, pela tua presença neste lugar, Deus. Espírito Santo, nossos corações estão abertos para poder ser ministrados pelo Senhor nessa noite. Obrigado porque ambientes como esse, Senhor, é um ambiente onde o Senhor transforma vidas. É onde pessoas chegam enfermas e elas saem curadas. É onde demônios não conseguem se manter num ambiente como esse por conta da tua glória, Jesus. E nós queremos abrir os nossos corações para ouvir o Senhor por meio da tua palavra, Deus. E que em nome de Jesus tudo aquilo que é humano caia por terra. E que nós possamos estar sensíveis, ó Deus, para sermos direcionados pelo Senhor. Nós te glorificamos, reconhecemos a tua presença, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças já foram? Já? Então as crianças estão liberadas, tá, gente? Para poder ir lá para a salinha. Os professores já estão lá esperando. Quem está feliz aí, diga amém. Quem esteve hoje na nossa consagração? Diga glória a Deus aí. Cara, hoje foi uma manhã extraordinária. Nós ficamos aqui praticamente 2h30 adorando a Jesus. E eu glorifico a Deus porque você veio 2 vezes para a igreja no mesmo dia. Amém? Está crente, hein? Glória a Deus pela tua vida. Eu fico feliz demais, cara, porque eu sei que Deus está levantando homens e mulheres, sabe, com um coração sensível a Ele, para poder serem apenas cheios. Amém? E hoje nós vamos começar uma série de mensagens. E o tema da série desse mês é Sejam Cheios. Amém? Vira para a pessoa do seu lado aí e fala assim: seja cheio da presença de Deus. Amém? E eu acredito que esses dias, cara, serão dias de derramar sobrenatural sobre aqueles que estão entendendo o que o Senhor está fazendo nesses dias. Amém? Então, sem mais enrolação, eu quero que vocês abram aí em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos hoje, amém? Vocês estão preparados? Amém? Então vamos. 1 Coríntios capítulo 2, quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia aí, levanta a Bíblia. Olha aí, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão aprendendo. Aí, ó, tá vendo? O pessoal até liga a luz para você poder ler a Bíblia agora. Então, traga a Bíblia de papel para a igreja. Amém? Então vamos lá. Vamos ler por enquanto, até o versículo 4. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Nós rendemos, ó Deus, os nossos pensamentos e os nossos corações cativos ao domínio do teu Espírito. Que o teu Espírito venha falar de uma forma sobrenatural no nosso meio. Nos use, Senhor. E que em nome de Jesus eu não venha estragar aquilo que o Senhor já começou a fazer nessa noite. E que em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra entre nos nossos corações como algo revelado. E que nos impulsiona, Senhor, a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Gente, nós estamos numa jornada. Para quem está de segunda a sexta-feira no nosso devocional, nós estamos todos os dias das 13 até as 13h45 mergulhado no livro de Atos dos Apóstolos.
E nós estamos, buscando a Deus e falando: Deus, nós queremos viver aquilo que a igreja primitiva viveu. Você acredita que nós podemos viver, sim ou não? Amém? Vai dando glória a Deus aí, em nome de Jesus, amém? Você acredita que nós podemos viver aquele mesmo derramar que Deus derramou sobre a vida daqueles em torno de 120 discípulos? Que a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, aquela casa onde eles estavam reunidos, veio um vento, como se fosse um vento, e tomou aquele ambiente. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que nesses dias nós também podemos viver isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Porque a Bíblia diz sobre a profecia de Joel. Joel ele escreve que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Não é sobre alguns tipos de pessoas. Não é como Deus no Velho Testamento, que derramava a porção do Espírito Santo somente com 3 tipos de pessoas, que eram reis, profetas e sacerdotes. A Bíblia está falando que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós estamos disponíveis para vivermos esse derramado Espírito Santo. Quantos querem em nome de Jesus isso? Amém? Vai recebendo isso no teu espírito. E aqui a gente está diante de um texto, de um camarada que me inspira muito. Existem homens de Deus que eu olho para a história e eu falo: Jesus, se o Senhor fez na vida desse homem, o Senhor pode fazer na minha vida. Amém? E aqui a gente está diante de um texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele era um camarada extremamente inteligente. Ele era um erudito de sua época. Ele era um cara que a Bíblia diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Os historiadores dizem que Gamaliel, ele era reitor da maior universidade do tempo bíblico. Era um cara extremamente inteligente. E Paulo, ele foi discipulado, Paulo foi ensinado por esse camarada. Então Paulo não é qualquer tipo de pessoa. Paulo é um cara extremamente relevante para o seu tempo. Amém? Tanto é que quando Jesus olha para aquele homem e ele viu tudo aquilo que Paulo estava cometendo contra os cristãos, e você conhece a história, Paulo era um perseguidor da igreja. Até que num dia, na estrada de Damasco, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Paulo. Meu Deus do céu. Todos nós precisamos um dia estarmos na estrada de Damasco e ter um encontro com Jesus. Amém? Se até hoje você não teve um encontro com Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, cara. Você vai ter um encontro com Jesus. Você vai recebendo isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele cara que perseguia a igreja, de repente a Bíblia diz que ele viu como se fosse uma grande luz. Meu Deus. Olha a experiência que esse homem teve com Jesus. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que não somente Paulo ouviu aquela voz, mas todos aqueles que estavam com Paulo. E Paulo cai em terra. E aí de repente Paulo fala: quem és tu, Senhor? E aí Jesus vira para Paulo e fala assim: sou Jesus, aquele que você me persegue. E a partir daquele momento, cara, a vida de Paulo foi transformada. Porque a Bíblia diz que ele fica cego durante 3 dias. Aí Deus envia um profeta lá na casa de Saulo para poder colocar as mãos sobre a cabeça dele. E a Bíblia diz que quando o profeta vai lá e coloca as mãos sobre a cabeça de Paulo, cai dos olhos de Paulo como se fossem escamas. E a partir daquele momento ele já não é mais Saulo. A partir daquele momento ele se torna o apóstolo Paulo. O cara que escreveu 70% do evangelho. Um cara que tinha tudo para dar errado. Mas quando Deus tem um propósito, não tem como. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, cara, você pode até correr, você pode até fugir, mas vai chegar um dia que você vai ter que entrar na estrada de Damasco. Você está entendendo em nome de Jesus? E aqui eu vejo Paulo
falando sobre a presença do Espírito Santo na vida dele. E aí olha só, cara, a gente precisa fazer uma exegese desse texto aqui, porque é um texto riquíssimo. E a Bíblia já começa falando assim, ó, Paulo falando dele, eu mesmo. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Coloca o versículo primeiro aí, por favor. Olha só, acompanha aqui junto comigo. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com discursos eloquentes, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Olha só o que Paulo fala, cara. Sabe por quê? Porque quando Paulo abria a boca, as pessoas já reconheciam que ele era um cara diferenciado. Ele tinha uma sabedoria que não era uma sabedoria comum. E aí olha só, a humildade que o apóstolo Paulo, ele direciona as palavras dele para a igreja. E aí no versículo 2, ele fala assim, ó: porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. O apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, que ele vira e fala assim, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu recebi, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui em nome de Jesus? Tenha a revelação de Jesus por meio da palavra. Amém? Foi isso que fez a diferença na vida do apóstolo. E no versículo 3 ele fala assim, ó, e foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Ai, meu Deus do céu. Olha só o que Paulo está falando, cara. Independente se eu tive tal conhecimento, e eu glorifico a Deus por esse texto, sabe por quê? Porque eu aprendi a estar na presença de Deus, não de uma forma emocional, mas a Bíblia fala que nós temos que prestar um culto racional a Deus. Amém? E aqui a gente está diante de um camarada extremamente racional, extremamente inteligente, mas ele vira e fala assim, olha, a minha mensagem, a minha proclamação, ela não se formou por conta de palavras bonitas. É como se Paulo estivesse falando assim, eu não quero convencer você de nada. O que eu oro e o que eu peço a Deus é para que Deus me use com poder e autoridade. É por isso que quando ele falava, existia uma autoridade sobre a vida de Paulo. E é isso que Deus quer derramar sobre a tua vida. Uma autoridade para quando você falar, as pessoas olharem para você e falar assim, cara, o que você tem? Você está entendendo em nome de Jesus? Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, não tem como a gente abrir a boca e as pessoas não reconhecer algo diferente em nós. E não é sobre nós, é sobre aquilo que está sobre a nossa vida. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Amém? E olha só, versículo 5. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ah, querida, a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Quantos creem aqui em nome de Jesus? Eu quero declarar que nesses dias, cara, os sinais irão seguir aqueles que estão com os ouvidos espirituais abertos. Sabe, nós temos visto Deus derramando algo sobrenatural nesses dias aqui neste lugar. Nós temos visto sinais, sabe, pessoas que passam ali na porta da igreja e elas são atraídas pela presença de Deus. Hoje de manhã a gente viu um morador de rua passando ali, ele foi atraído pela presença de Deus, sentou aqui, chorou, sabe, foi abraçado pela igreja. Isso é igreja, cara. Sabe, igreja não é o templo, igreja não é um lugar bonito. Igreja é a reunião dos irmãos, é quando a gente está junto em comunhão, vivendo o propósito que Deus tem. Vocês estão aqui? Amém? E a Bíblia fala no versículo 6: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. E uma coisa que a gente tem profetizado aqui sobre a Real Amor, maturidade. Amém? Você precisa, cara, alcançar os níveis que Deus quer que você alcance. Tem pessoas que entraram aqui, que já tinham 10 anos, sabe, convertido, mas ainda era um bebê na fé.
E eu estou vendo, sabe, Deus trazendo uma maturidade espiritual na vida dessas pessoas. Porque é isso que Deus quer derramar sobre você, amém? Deus quer quer derramar algo tão sobrenatural sobre a tua vida, que você não vai nunca mais ser manipulado por ninguém. Ah, pastor, nunca fui manipulado. Foi sim. Te ensinaram coisa e você acreditou, entendeu? Mas por quê? Porque muitas vezes, cara, a gente recebe e a gente não se aprofunda. A Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente está vendo o apóstolo Paulo ensinando para a igreja a importância de conhecer, a importância de entender esse poder que está sobre a igreja. Paulo está falando assim: ó, eu não quero convencer ninguém sobre aquilo que está sobre mim humanamente, mas eu quero que vocês olhem o poder que opera na minha vida. E aí ele fala: contudo, não falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta ou dos poderosos desses séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. E aí versículo 8, Paulo fala assim, ó: nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Cara, essa palavra é muito para o nosso tempo. Essa palavra é muito para aquilo que Deus está trazendo, não sobre a Real Amor, sobre a igreja do Senhor, amém? Não é sobre um local apenas, é sobre todos aqueles que estão com os ouvidos abertos para entender o que Deus está derramando nesse tempo. Nesse tempo Deus está destruindo todo tipo de religiosidade. Nesse tempo Deus está descortinando. É por isso que muitas vezes a gente vê todos os dias no jornal muitas coisas acontecendo. Muitas matérias: pastor foi preso, pastor não sei o que, pastor... Sabe o que é isso? Deus está trazendo um tempo novo sobre a igreja. Você está entendendo, em nome de Jesus? Porque a igreja do Senhor sempre foi santa. A igreja do Senhor sempre precisa ser o lugar aonde as pessoas são imperfeitas, sim, mas precisa ser um lugar de arrependimento. Você está entendendo? Essa palavra é profética. E aí muitas vezes a gente fala assim: ah, mas hoje em dia... Não, cara, o nosso tempo não é diferente desse tempo aqui. Sabe por quê? Porque todos os tempos sempre teve um homem, com as suas falhas, com seus medos, com as suas frustrações. Só que de geração em geração, Deus continua levantando homens e mulheres íntegros diante dele. E aí eu pergunto: quem será? Quem serão essas pessoas nesse tempo, para poder expressar um evangelho puro e simples? Sabe, um evangelho longe de religiosidade, cara, que só matou, que só feriu pessoas. Você vai entender por que esse copo está aqui daqui a pouco. Mas no versículo 9, no versículo 10, não, eu quero falar o 9 novamente, porque a Bíblia diz que nesse tempo, cara, e eu acredito que nós iremos viver algo que olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, cara, esteja preparado para um tempo extraordinário sobre a tua vida. Amém? Você pode receber essa palavra aí no teu coração. Versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Quer conhecer mais Jesus? Esteja aberto para o Espírito Santo te ensinar sobre Ele.
Amém? Porque Jesus mesmo falou, Jesus ele está subindo, e ele vira para os discípulos e fala assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos com o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus está numa reunião com os discípulos, e ele fala assim: olha, eu preciso ir para que ele venha. Os discípulos muitas vezes não entendem, porque cara, eles estavam com Jesus. Imagine você andando com Jesus, você queria largar ele, sim ou não? Não, de jeito nenhum, cara. Era Jesus. E aí de repente Jesus faz uma reunião e fala assim: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vai vir. Quem vai vir? Quem vai vir que é melhor do que o Senhor? Aí Jesus fala assim: olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, eu vou enviar para vocês o Consolador. Meu Deus do céu. Sabe aquele dia que você acha que ninguém está te vendo? Deus está te vendo. Sabe aquele dia que você só quer ficar só? Você não está só, Deus está com você. É quando Deus visita Elias na caverna. Elias está, fazendo biquinho. Elias não quer ser mais profeta. Elias pede a morte, quer se suicidar. Um dia depois de estar vivendo, para mim, um dos maiores sinais que Deus já deu. Imagina, ver fogo caindo do céu. Elias está nesse dia, vendo fogo caindo do céu. Elias está nesse dia, matando os profetas de Baal. No outro dia, porque ele recebe um WhatsApp de Jezabel, ele pede a morte, e ele se esconde na caverna. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara, isso é profético para a tua vida. Aquele que tem propósito de Deus, não adianta se esconder. Tem pessoas aqui que era para estar em cima do altar, e você está aí sentado. Sabe? Volta para o altar hoje. Volta para o propósito hoje. Volta a pregar hoje. Ah, pastor, mas nada, chega de desculpa. Aí Elias faz biquinho e vai para a caverna. Aí a Bíblia fala um texto que eu acho incrível. Deus vira para Elias e fala assim: o que fazes aqui, Elias? Porque Deus já conhecia. Sabe quando você quer largar tudo? Ou só sou eu que quero largar tudo? Eu acredito que não. Mas sabe quando você quer desistir de tudo? Aí Deus fala para você assim: o que você faz aqui? Ou seja, falar o que você fazes aqui é diferente de falar o que você fazes aí. Porque o que você faz aí é como se Deus estivesse do lado de fora da caverna, olhando para dentro e falando assim: o que você faz aí? Só que Deus não faz isso. A Bíblia diz: o que você fazes aqui. Deus estava lá com ele. E Deus vai estar com você nos dias maus. Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus porque Deus não desiste da gente. Amém. Glória a Deus porque Deus não desiste dos seus biquinhos. Glória a Deus porque Deus não desiste dos seus medos. Glória a Deus porque Deus não desiste dos seus traumas que te paralisa. E Deus usa a gente num culto como esse para poder falar para você: eu um dia te escolhi. É igual quando Deus falou com o Paulo: não adianta, Paulo, eu te escolhi. Tanto que quando Deus fala para o profeta ir lá na casa de Saulo, o profeta fala assim: eu vou lá, tá doida? Eu sei quem é Saulo. Saulo matou meu amigo ontem. Como se, a Bíblia não está falando isso não, tá? Eu estou só aqui devaneando aqui, tá? É como se o profeta estivesse falando assim: bicho, Saulo matou meu brother ontem, eu vou lá na casa dele? Vou nada. Aí Deus vira para... quem era o profeta? Ananias, né? Vira para Ananias e fala assim: Ananias, esse é um vaso escolhido por mim. E aí ele tem coragem e vai lá. Mas vamos continuar aqui. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano,
a não ser o Espírito. Eu estava falando sobre isso, por quê? Porque Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: olha, eu estou indo para vir um Espírito Santo, porque vai ser esse Espírito Santo que vai ensinar para vocês todas as coisas. Por isso que eu falo, quer aprender de Jesus? Esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. É Ele que traz revelação ao teu coração. É Ele que destrói sofisma na tua mente. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que um dia você levantou a sua mão, você aceitou Jesus. A Bíblia diz que Ele entrou dentro de você. É por isso que você vai ver daqui a pouco a Bíblia falando assim: porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Porque tem coisas que não adianta, só quem é espiritual entende. Tem coisas que muitas vezes a gente até tenta fazer aquilo que não faz parte do propósito, só que a gente fica incomodado. É ou não é, gente? Eu falo para as pessoas: o dia que você entregou sua vida para Jesus, já era, acabou, já não é mais a sua vida. Por isso que o apóstolo ele escreve: já não vivo mais eu, mas quem é que vive agora? Cristo vive em mim. E a partir de agora não é mais os meus pensamentos, não é mais as minhas emoções, é Ele. Você está aqui? Quem assistiu Divertidamente 2? Levanta a mão aí. Cara, se você não assistiu, vá assistir. De verdade, que filmaço. Como é que pode um filme, sabe, direcionado para um público infantil, mas ser tão maduro? Sabe, a gente saía assim entendendo a nossa mente. É ou não é, gente, quem for assistir? Eu saí assim falando: cara, é isso. Olha essa ansiedade aí querendo dominar tudo na minha vida. Tô dando spoiler, né? As pessoas falam assim: não dá spoiler. Então tá bom, mas vai, sabe por quê? Porque você vai entender também como as tuas emoções funcionam. E aí, eu olhando para aquilo dali, e na hora, sabe, eu sentindo no meu coração, falando assim: cara, da mesma forma que uma emoção pode dominar toda a tua vida, se você abrir o teu coração, eu posso estar no controle total da tua vida. Vocês estão entendendo? Então tem coisas, cara, que a gente precisa colocar no domínio do Espírito. E aí no versículo 12, a Bíblia diz assim, ó. Coloca aí, por favor. Vai lendo aí enquanto eu bebo água. Olha só. Nós. Quem? Vamos. Quem? Fala nós. Está falando de você, ó. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Você quer ser cheio do Espírito Santo, cara? Você precisa ser totalmente guiado por Ele. A Bíblia está dizendo que você não recebeu um Espírito que vem do mundo. E todos os dias nós somos tentados a viver nesse Espírito. Você está aqui? Estava conversando com a Andréia hoje. Ela falando assim: amor, como o Instagram muitas vezes nos prejudica. Porque muitas vezes a gente fica olhando lá e a gente fica vendo realidades, e aquilo dali vai contaminando a gente. E aí daqui a pouco a gente está vivendo com esse espírito, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia está dizendo que Deus, Ele não nos deu esse espírito do mundo, mas sim o espírito que vem dEle. Amém? A fim de que possamos compreender o que Deus nos foi outorgado gratuitamente. Versículo 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Você consegue compreender, cara,
o que é o apóstolo escrevendo isso? O que é um cara extremamente inteligente, racional, se submetendo ao Espírito, Vinícius? Olhando para ele mesmo e falando assim, cara, se não é o Espírito Santo em mim agora, nada do que eu fui, nada daquilo que eu, busquei de entendimento, isso ele vai falar mais na frente, que ele reduz a nada tudo aquilo que ele um dia aprendeu, diante da glória que esse Espírito dá para ele. Meu Deus do céu. Entende quanto isso é poderoso, cara? Eu não estou falando aqui para você não buscar conhecimento. Vocês estão entendendo, né? Pelo contrário, a gente precisa ser uma galera, pessoas que conheçam, pessoas extremamente, conhecedoras de todos os assuntos. Mas diante, cara, daquilo que o Espírito nos ensina, isso se torna nada diante do poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? E a Bíblia fala no versículo 14, as pessoas que não têm o Espírito, olha só, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Para de ser chato. Amém? Para de ser chato. Talvez você está querendo enfiar Jesus goela abaixo na vida de alguém. E a Bíblia está falando aqui, ó, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito. Quer pregar o Evangelho? Quer viver o Evangelho? Apenas demonstrem em atitudes e ações. Porque hoje as pessoas querem hablar, mas não querem viver. E o que faz diferença é quem vive. É o seu testemunho que vai fazer diferença. É a sua transformação na tua casa que as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que aconteceu? Porque o que vem do Espírito, só Ele convence. Ah, pastor, então não é para eu falar? Não estou falando isso. Mas é porque muitas vezes a gente não tem sabedoria. Eu já vi pessoas falando e eu falei, meu Deus do céu, velho. A gente precisa aprender com Jesus. Porque Jesus, antes de revelar quem Ele era, Ele se relacionava com as pessoas. Entende? Aí tem pessoas que querem ser o santo dos santos, sendo que o outro quer primeiro que você seja humano. Jesus ensinou isso. Aquela mulher do poço é a história clássica. Jesus não chega e fala assim, olha, eu sou profeta, eu sou Jesus, me dá água. Não, ele fala assim, me dá um pouco de água. Entende? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem o quê? Absurdas, algumas versões parecem loucura, e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Sabe quando você vai ganhar aquele parente que você tem orado, para ele estar na presença de Jesus? Quando você dobrar o seu joelho e falar, Deus, convence ele. Espírito Santo, toca nele. Entende isso? Há poder na oração, cara. É por isso que eu acredito naquilo que nós fizemos hoje de manhã. E eu fiquei surpreso. Quando a Ariane falou para mim assim, pastor, coloca mais cadeira. Aí eu falei, cara, será que vai vir? Esse tanto de gente que ela tá falando que vai vir. Aí quando eu vi o Luciano pegando as cadeiras ali, colocando, cara, veio um monte de gente para orar de manhã. E eu falei, cara, é Deus movendo, despertando. Você precisa estar na próxima. Quando vai ser? Não sei.
Vamos viver o que Deus tem pra gente. Versículo 15, eu já estou encerrando. Aí a Bíblia fala assim, ó: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, versículo 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo fala, e Paulo nos ensina: todavia, nós temos a mente de quem? Vamos lá de novo. Nós temos a mente de quem? Então por que você está pensando o que você está pensando, que está te levando para a destruição? É porque você ainda não entendeu quem você é. Está aqui? Está aqui? Porque o dia que você entender que a sua mente é a mente de Cristo, você vai todos os dias viver o que o apóstolo Paulo ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a Bíblia está falando transformai-vos, não é uma operação de Deus para com a gente, é da gente para com Deus. É transformai-vos, eu decido todos os dias o que eu vou pensar. Joyce Meyer, no livro Campo da Batalha da Mente, ela fala algo tremendo, que ela fala assim: olha, você tem poder para não pensar tudo aquilo que vem na sua mente. Vou repetir. Você tem poder para não pensar tudo aquilo que vem na sua mente. Nós temos como controlar tudo aquilo que vem na nossa mente? Não, sempre vai vir. Sempre vai vir pensamentos errados. Sempre vai vir coisas para a tua mente, mas você tem poder para não pensar aquilo que vai vir sobre a tua mente. Amém? Por quê? Porque você não é uma mente humana. A Bíblia está falando, nós que somos espirituais. Quem é espiritual aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Nós que somos espirituais, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então pense como Cristo pensa. Começa a trazer para a tua vida convicções como Cristo pensa. Tem pessoas que ficam o tempo todo falando: eu não vou dar conta, eu sou um fracassado, mas eu não presto, poxa, mas de novo caí. Para com isso. Começa a pensar como Cristo pensa. Começa a olhar para você e falar assim: cara, eu tenho a mente de Cristo. E a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz. Querido, em nome de Jesus, entenda o que o Espírito Santo está falando para a gente hoje. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo de uma vez por todas quem é você. Quando eu estava aqui embaixo orando, eu vi essa imagem aqui, ó. Eu vi uma taça cheia de pedras. E eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que é isso que o Senhor está me mostrando? Aí o Espírito Santo falou para mim assim: tem pessoas que estão como essa taça. Eu quis colocar aqui para você ver, para você nunca mais fugir da sua mente essa imagem. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração: tem pessoas que têm dentro delas pedras. Qual é o nome das pedras que está dentro de você? Talvez são traumas que está dentro de você. Pedra. Talvez são religiosidades que estão dentro de você. Aí você está me vendo aqui no altar pregando de boné e você está me julgando. Religiosidades que está dentro de você. Talvez são feridas emocionais que você carrega até hoje. Por isso que você não consegue ver uma restauração do seu relacionamento, por conta de feridas, pedras. Pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Pedras. E aí sabe o que acontece? Deus quer derramar. Seja cheio. Ele vai derramar? Sim ou não? Vai.
Mas as pedras estão aonde? Está dentro. E aí sabe o que você não desfruta? Porque se eu pegar essa água aqui e colocar numa outra taça, não vai dar nem a metade da taça. Porque você está tão cheio de pedras, que você está absorvendo apenas um pouco daquilo que Deus está derramando sobre você. Sendo que Deus quer tirar de você todo tipo de pedra, cara. Sabe? Tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que está te ferindo, tudo aquilo que está, sabe, fazendo com que você não viva o extraordinário daquilo que Deus tem para você, sabe? E olha só, a água só vai diminuindo, cara, só vai diminuindo, sendo que você acha que você está cheio, mas você não está cheio. As pedras estão trazendo para você uma visão errada, equivocada da porção que Deus tem para você. Ó, e aí você acha que você está cheio. Tá não. Hoje Deus quer tirar todo tipo de pedra da tua vida. Mas você precisa crer. E outra coisa, você precisa ter uma consciência. Você precisa reconhecer. Porque se você não reconhecer, Deus não vai fazer. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se eu abrir, Ele vai entrar. Então se eu decidir falar, Deus, hoje eu dou nome para essa pedra aqui. Eu tenho muito orgulho, Jesus. Deus, hoje eu dou um nome para essa pedra aqui. Eu sou ainda muito religioso. Deus, eu dou um nome para essa pedra aqui. São feridas que a minha família falaram sobre mim, eu retive. Tem pedras dentro de mim. Então nessa primeira mensagem, cara, dessa série, sejam cheios. Eu não quero que você viva como esta taça. Deus, Ele não quer derramar um pouco e você achar que está cheio. Deus, Ele quer retirar todo tipo de empecilho, para Ele derramar algo sobre a tua vida e de fato você ser cheio. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é plena. Vocês estão aqui? Amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um solteiro que não precisa de alguém para poder ser feliz, ele já é feliz. Está aqui? E quando vai vir a pessoa, ela só vai vir para poder maximizar aquilo que você já é. Entende? Deus quer fazer com que a gente seja uma taça limpa para Ele poder derramar.